Olá pessoas inesquecíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Inês Micaela, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu também sou Inês Micaela. Este é um vídeo que foi pedido por algumas pessoas, não tantas, mas a maior parte dessas pessoas foram meus amigos. Mas como eu sou uma blogueirinha, vou falar por muita gente, vocês pediram, eu trouxe. eu vou partilhar convosco a minha experiência de uso do aparelho ortodôntico, que é esse aparelho que eu estou a usar aqui. Eu queria trazer esse vídeo depois de tirar os aparelhos e ter todos os meus ficheiros da clínica em mãos, mas eu vou fazer aqui tipo um story time, vou contar-vos como é que foi, como é que é utilizar o aparelho, vou contar-vos tudo isso. E qualquer dúvida deixem aqui nos comentários, depois eu trago outro vídeo sobre isso, porque eu gosto de falar sobre mim. Essa canção é sobre mim! Custou! Vai lá! Ah, não, mas desculpa. Desde que eu era muito pequena, os meus dentes, eu não me lembro exatamente em que parte da minha infância que os meus dentes começaram a ficar desalinhados, mas caíram os dentes de leite, depois começaram a crescer novos dentes. Só que esses dentes eram muito grandes. Muito grandes em que sentido? Eram largos. Então, eu vou deixar aqui algumas fotos quando era mais nova, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas eu tinha os dentes bem largos. Então, como eles eram muito largos e continuavam a crescer vários dentes, eles começaram a ficar com uma... assim, começou a não ter espaço na minha boca para tantos dentes, apesar de eu ter o número certo de dentes, mas eu já não tinha espaço, então eles começaram a ir para frente e depois eu tinha um hábito, eu chupava a língua. Então, eu não sei se vocês sabem, mas bebês que chupam o dedo, que chupam chupeta, né? Ou qualquer coisa assim, tende a entortar os dentes vão para frente. Então, eu comecei a ficar com a mordida aberta por causa disso. Isso nunca me incomodou, apesar de todos os apelidos que eu já ganhei por causa disso. Nunca foi um problema físico, nem nada assim do gênero. Só que quando eu comecei a crescer, eu comecei a notar alguma coisa. A primeira coisa que eu comecei a notar eram as palavras, a minha dicção. Eu falava como se eu tivesse a chupar alguma coisa. Notei isso antes de usar o aparelho, eu só notei depois. Porque se vocês verem, por exemplo, o meu primeiro vídeo aqui do canal, e naquela altura eu só tinha colocado o aparelho na parte de cima, acho, vocês já conseguem notar na minha dicção, a forma como as palavras saem é totalmente diferente. Só que, apesar disso tudo, nunca foi um problema, nem nada assim do gênero. Eu já fui pro dentista lá em Angola, quando era mais nova, porque eu tinha uma cárie. E eu lembro que a dentista disse que eu tinha que usar aparelhos, mas o aparelho era muito caro. E quando eu vim cá para Portugal, depois, acho que no segundo ano, os meus dentes de juízo começaram a tentar crescer. E foi uma tortura terrível, porque era tipo assim, hoje eles começam a doer muito, os dentes do siso, né? Aqueles últimos grandes, e eles todos estão a crescer ao mesmo tempo. Desse lado. Tentava, mas como não tinha espaço na minha boca, eu só sentia uma dor terrível. Não conseguia comer, não conseguia mastigar, não conseguia fazer nada. E depois a dor passava. E depois de uma semana e meia, vinha novamente aquela dor terrível. E depois a dor passava. E eu tava nessa já há uns 2 meses. Eu tava sentindo tanta dor que eu decidi procurar um dentista. Então, porque, tipo, os dentes estavam a tentar sair. Eu sei que eles estavam a tentar crescer porque você sentia a pressão do dente. Não a pressão do dente a tentar crescer, né? Mas você sentia o dente ali, a gengiva estava mais dura. E quando você colocava assim a língua, o dedo, você sentia o dente, mas ele não conseguia sair porque não tinha espaço. Então eu procurei uma dentista. Eu encontrei uma dentista que tinha um acordo com o meu seguro, só que aquela dentista era bem rabugenta. Tipo, eu não consegui criar afinidade com ela. Ela era bem antipática, tipo, abre a boca, não sei o que. Mas ela disse que temos que arrancar os sisos, né? Porque não tem espaço para eles saírem. E quando arrancaram os sisos, meu Deus! Eu vou tentar deixar aqui imagens, porque eu acho que fiz fotos dessas épocas, não sei. Vai enviar pra minha mãe. Mas quando me arrancaram os dentes do siso, foi tão... Ela primeiro arrancou 2 desse lado, depois os 2 desse lado. Foram os primeiros 4 dentes que me arrancaram, porque não tinha espaço para eles crescerem. Então, ok. Aí, eu me lembro que ela disse que os dentes eram muito grandes. A retirada dos dentes demorou tanto tempo. Demorou mesmo horas. Tipo, mas demorou muito tempo, porque ela cortou aquilo. Normalmente, ela disse que ia cortar em 2 partes, para arrancar as 2 partes, mas não cortou em 2 partes. Cortou, tipo, em 6 partes. O dente era enorme. Ai, meu Deus, foi horrível. A minha boca toda ficou preta. E aquilo era, tipo, pra vocês terem uma noção de como foi difícil arrancar os sisos, ela tirava uma metade, puxava e... Ai, Tô de pensar nisso, eu sinto dor. Enfim. Ela puxava e depois chegava um momento que eu sentia a dor do dente. Mesmo com anestesia, eu tinha que falar, não doer, tipo, toda hora levantar a mão. E ela colocava mais anestesia, porque tava horrível. E doeu muito mesmo. Tudo bem que eu também só tenho uma tolerância à dor bem baixa, né? Mas arrancar o dente, normalmente quando eu arrancava o dente, nunca sentia dor por causa da anestesia. Mas no caso dos sisos, eu sentia dor depois de algum tempo, porque estávamos há tanto tempo ali a tentar puxar o dente, que, enfim, foi horrível. Foi horrível sentir aquela... Porque você não sente a dor, depois você começa a sentir a pressão, você sente a broca.
e os dentes eram muito grandes, e por isso é que ela disse que não, isso foi um caso particular, porque os meus dentes eram muito grandes, os do siso, então por isso é que foi tão difícil arrancar os dentes. Mas até aí tudo bem, arrancaram os sisos. E depois fez-se um check-up geral de todos os problemas que eu tinha nos dentes e que eu ia tratar. Eu tinha um dente com cárie que estava tão mal, que a solução era arrancar. Então também arrancar esse dente. Já são 5 dentes. Contem os dentes que foram arrancados, por favor. Então o dente com cárie, o problema do dente com cárie estava do lado esquerdo e tiraram esse dente. Isso na mesma dentista, que era bem rabugenta. Eu fazia consultas tipo de em um mês ou algo assim. Eu não me lembro exatamente nessa época como é que era. E claro, a extração de dentes, eu não vou falar de preços, porque a extração de dentes depende muito da tua condição. No meu caso, eu paguei 60 euros pelos 2 sisos, porque o meu seguro cobria também, porque aquilo é muito mais caro do que eu precisava pagar, porque foi uma operação mais difícil, né? Então tudo depende da dificuldade do teu caso. Depois arranquei esse dente que tinha cárie. Depois tinha um outro dente que também tinha cárie, mas era uma cárie que não era tão profunda. Aliás, tinha vários dentes com cáries assim, cáries leves, e também comecei a tratar esses dentes. Trataram-me desse dente que estava aqui, que estava partido, mas esse dente, a doutora não endireitou bem. Só que depois chegou um momento que a doutora disse que não, temos que colocar aparelho, temos que ver tudo, fazer o orçamento, não sei o que, para ver como é que vai ser o uso do aparelho. Só que eu disse, não vou colocar aparelho com essa doutora. Por quê? Porque a doutora era muito antipática. E você perguntava uma coisa, ela ficava tipo, você não tá lhe pagar. Eu disse, não vou colocar aparelho com essa doutora. Vou procurar uma doutora, uma outra clínica, em que a doutora me trate melhor e seja mais simpática comigo, que é para eu conseguir perguntar as minhas dúvidas, conversar com ela de forma a ela não faltar respeito ou algo assim, né? E eu me senti mais confortável de todo para colocar o aparelho. Comecei a procurar clínicas aqui em Portugal e encontrei uma clínica Santa Madalena. E é lá onde eu faço as minhas consultas. Eu fui lá fazer a primeira consulta, fizeram-me um raio-x e viram os meus dentes todos desalinhados. Porque o que é que me motivou a colocar o aparelho? Eu não sabia que eu tinha uma relação, mas sempre que eu comia, eu mordia a minha bochecha, a minha língua. A mastigação pra mim, como é que eu vou explicar isso? A mastigação, né, é suposto ser assim, né? Você vai mastigando. Só que no meu caso eu ficava a fazer isso com a mandíbula. E eu sentia os meus dentes de trás a roçar. E eu mordia sempre a bochecha nesses dentes. E eu não sabia que era porque os meus dentes estavam meu Deus, os meus dentes estavam extremamente desalinhados. Quando eu terminar o tratamento, eu vou pedir os meus documentos, os meus, tipo, os raios-x, tudo que eu fiz, que é pra mostrar a evolução aqui no canal convosco. Mas só assim já dá pra ver. Eu vou deixar aqui as fotos pra vocês verem antes e depois, pra vocês irem vendo. Então, a primeira coisa que eu fiz, a doutora me explicou, disse, olha, é assim, o caso é este, e aquela doutora foi totalmente diferente. O nome da doutora é Inês Querido, e também Inês, né, claro. O nome da doutora é Inês Querido, mas ela é super atenciosa, bem educada. Eu até tava bem tímida, e às vezes ainda sou bem tímida quando tô com ela, mas ela respondia todas as minhas questões, e ela me explicou qual seria a dinâmica de tratamento. Ela disse, olha, é assim, tu estás com a mordida cruzada, e também estás com a mordida aberta. Eu tinha um monte de problemas, que eu já esqueci os nomes também, mas basicamente íamos começar com os dentes de cima. Como já tinha um espaço aberto aqui, teríamos que arrancar mais 2 dentes aqui em cima, para ter espaço para empurrar os dentes de cima para trás. Então, tínhamos que arrancar 2 dentes, já tinha perdido um, e arrancar mais 2 desse lado para ter espaço para os dentes ficarem alinhados, né? Tipo nesse eixo, não sei se vocês estão entendendo, mas para eles ficarem exatamente alinhados assim. Eu tenho que arrancar o dente de baixo, porque eu não sei se vocês notaram, acho que já notaram, que eu tenho um espaço aberto aqui assim, né? Num dente. Num desses lados, não sei onde é que é. Aqui. Eu tenho um espaço aberto aqui embaixo. E esse espaço deve ser o fato de que no meu raio-x, o meu raio-x mostrou que eu tenho um dente que não é de leite, um dente canino, dentro da minha gengiva. E esse dente tem que sair. Então, para que tenha espaço para esse dente, eu tinha que tirar um dente que já tá fora, e depois agora vou puxar esse dente, porque se fizéssemos o tratamento todo, tipo, depois de algum tempo, se esse dente crescesse, estragaria tudo de novo e eu teria que fazer todo o tratamento de novo. Então a doutora explicou isso tudo e tudo fez sentido na minha cabeça, até porque depois de eu fazer quando eu fazer essa consulta, eu já sabia tudo que eu podia saber sobre o aparelho. Eu sou essa pessoa. Eu já pesquisei, não sei o que, ela me disse que vai me colocar os aparelhos convencionais, que são esses de ferro mesmo e tudo mais. E eu perguntei a ela se eu não podia colocar aqueles invisíveis de porcelana ou um outro. Tipo, perguntei assim, várias opções, ela me disse que não. Se eu pudesse colocar outra, ela me apresentaria as opções, mas para meu caso específico, ela acha que o mais rápido e o mais eficaz é esse. Ela disse-me que eu utilizaria por volta de 5 ou 4 anos o aparelho, depende muito da minha evolução, mas não falta muito para eu tirar o aparelho, porque basicamente eu vou puxar esse dente, depois vou alinhar esses dentes, e depois provavelmente vou tirar o aparelho. Mas eu pensei que a minha relação com o aparelho seria muito mais difícil. Quando eu coloquei o aparelho, em relação à dor, vamos falar sobre a dor agora. Quando eu coloquei o aparelho,
ouvi muitas histórias, não vai te doer muito, não sei o quê, não vais conseguir comer, ou pessoas que diziam, não dói nada. Eu senti dor, mas eu não sinto dor tipo constante, sempre que eu vou apertar não sinto dor. Depende muito. Quando os meus dentes estavam muito para frente, o primeiro aparelho, a primeira vez que eu fui lá, né, coloquei o aparelho, não sei o quê, eu senti os meus dentes bem moles, não estavam a doer nem nada, mas eles estavam muito moles. Na segunda vez, quando a doutora apertou, eu senti tanta dor, mas tanta dor que eu fiz febre, que eu comecei a fazer febre de dor. E várias vezes que ela, tipo, por exemplo, quando ela corrigia a rotação de um dente, mas são tratamentos muito específicos. Quando ela me colocou os elásticos para endireitar a mandíbula, coisas assim, muito específicas, muito pontuais, é que eu sentia muita dor, mesmo aquela dor que você fala, que eu tive que tomar paracetamol, e inclusive ela me receitava, né, tipo, alguns medicamentos que é para diminuir a dor. Mas existiram momentos que eu senti muita dor, mas existiram momentos também que eu não senti nada, tipo, era só tipo, apertou, mas eu não sinto nada. E não é por causa do costume, porque mesmo depois de algum tempo eu sentia dor ou não, né? Então variava muito de acordo com aquilo que a doutora fazia. Bem, eu não sei se esclareci todas as dúvidas. Quanto é que custou o aparelho? Também muitas pessoas me perguntam isso. Eu paguei com o meu seguro, então meu seguro cobriu parte do tratamento. Eu paguei tipo 100 e poucos pro de cima e 100 e poucos pro de baixo, euros, né? Tô a falar de euros, não, paguei, foi um pouco caro assim, logo que eu coloquei, mas depois a manutenção do aparelho, tipo, todos os meses eu pago 20 euros, 10 para cima, 10 para baixo. Então, este é o valor da manutenção e é o valor do aparelho. Mas é como eu disse, depende muito de pessoa para pessoa, depende muito de aparelho para aparelho. Existem aparelhos que são mais caros que outros. Este meu é o normal, é mais barato de todos. Existem aqueles que são autoligantes, que você não precisa estar a fazer consultas, então você paga mais caro pelo aparelho, mas também poupas no dinheiro da consulta. Então, existem várias opções e a tua dentista é que vai determinar qual é a melhor opção para você. Se for para dar dicas para quem vai usar aparelho, a primeira dica que eu posso dar é procura um dentista confiável, porque eu pesquisei bem antes de encontrar o meu dentista. Eu não encontrei resenhas sobre esse médico e tudo mais, sobre essa clínica, mas eu pesquisei, vi, me senti confortável com a dentista. Também é importante você se sentir confortável com a dentista, porque eu pergunto para ela, doutora, posso fazer isso, posso fazer aquilo, não sei o que. Ela foi tão cuidadosa, me disse quais são as comidas que eu não podia comer e porquê e tudo mais, e me disse quais são as que eu podia comer. Enfim, ela foi muito cuidadosa na forma como me atendeu e como me atende sempre. Procura um dentista com o qual você se sinta confortável para perguntar tudo que você puder perguntar. E também já tem várias vezes que eu parti o aparelho, porque tipo, eu também não sigo toda a regra. Por exemplo, não posso comer pipoca, mas pipoca é pipoca. Então comi pipoca, parti o aparelho já 2 vezes, e nessas 2 vezes não me cobraram nada, porque a doutora meio que diz, não tem problemas, e aí ela cola novamente a peça, troca a peça e tudo mais. E é isso, não sei quais são as vossas outras curiosidades. Desde que eu coloquei o aparelho, eu só utilizo borrachas cinza e preta. E isso eu vi num vídeo de um dentista que disse que as borrachas escuras são mais resistentes e que quanto mais resistente for a borracha, melhor para o começo do tratamento. Então eu gosto da cor preta, eu utilizava sempre borrachas pretas no princípio, mas depois vi que também existem borrachas prateadas que fica tipo da mesma cor que o aparelho. E eu sou uma pessoa muito discreta, não gosto de colocar boi de cor, não sei o que. Não me incomoda. Na primeira vez que logo que eu coloquei, eu senti a minha, dentro da boca, né, a parte de dentro da boca toda ficou com feridas, porque não estava a se adaptar ao aparelho, assim, logo no princípio, mas a doutora dá umas massinhas que é a tua vida. Aceita aquelas massinhas. Todos os dias que eu vou lá peço massinhas, porque as massinhas você coloca por cima das brackets, né, dessas pecinhas, e elas já não alejam. Enfim, é uma questão de adaptação, não é uma coisa do outro mundo, não é uma dor insuportável. Às vezes dói muito, independentemente do que a doutora vai fazer, como eu disse anteriormente, mas isso não significa que é uma dor insuportável, que você não vai conseguir, que você... Enfim, eu acho que as pessoas exageraram muitas vezes quando me falaram sobre o aparelho. Eu não gosto muito quando as pessoas falam exagerar. Depende muito da tua sensibilidade à dor, depende muito de como você sente. Às vezes o que é dor pra mim pode não ser dor pra ti, às vezes o que me deixou com febre pode nem sequer te fazer cócegas, né? Então, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like se você gostou do vídeo, partilha o vídeo com alguém que vai usar aparelho, que tá apavorado, não precisa ficar apavorado, porque até que eu acho boa fashion, eu gosto, acho que combina comigo. Aliás, agora tenho medo de tirar o aparelho e me senti um pouco estranha. Eu sei que vou me sentir estranha, porque eu gosto de usar aparelho. Nunca pensei que gostaria de usar aparelhos e óculos e me sentir assim boa e bonita, mas eu me sinto. Então é sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like se você gostou do vídeo, partilha esse vídeo com uma pessoa. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!